Palavra pastoral, meditação. Meus queridos e amados irmãos, companheiros, amigos, a paz do Senhor. Chegou um novo dia e aqui estamos neste novo dia para vos trazer mais uma de nossas meditações, como sempre, dentro da palavra de Deus. Vamos dar sequência a este capítulo 2 da Epístola de Paulo aos Colossenses. Hoje estaremos meditando no versículo de número 3. Ele é curtinho, mas de uma profundidade muito grande. É claro que aqui Paulo está falando sobre Cristo. E ele diz, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. É só você ler o versículo anterior, que aliás meditamos nele ontem, né? E você vai ver que Paulo aqui está se referindo a Cristo. No versículo de ontem, o que foi que ele disse? Para que vossos corações, ou seus corações, sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude. Olha só, enriquecidos da plenitude da inteligência para o conhecimento do mistério de Deus, Cristo. Olha aí. Aí ele prossegue, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Dá para imaginar quem é o nosso Cristo? Ele é a chave do tesouro, do conhecimento, ciência, que é conhecimento, sabedoria. Ele é a primazia de Deus. Eu até recomendo que vocês leiam o capítulo anterior a este, que é o de número 1. Leia a partir do versículo 15 e pode se estender até o versículo 23, 24, onde você vai ver o que Paulo fala de Cristo como a expressão máxima da glória de Deus, dizendo que ele é o primogênito da criação. Aleluia! Não é? E tudo foi feito por ele e para ele. Seja tronos, potestades, domínios. Tudo foi feito para ele. Foi feito por ele, para a sua glória. Leia de maneira bem específica o versículo 19. Como Deus, né, permitiu que ele tivesse a supremacia de tudo, de todas as coisas. Uma coisa linda, o versículo 26 desse capítulo 1. Esse capítulo 1, realmente, a partir do versículo 15, meus amados, mostra quem é Jesus. Ele é o tudo em todos. É o mistério que estava escondido através dos séculos e milênios e que foi nos revelado nestes últimos tempos, nesses últimos dias. É por isto que até os profetas que dele profetizaram não conseguiram entender nada desse Cristo que haveria de vir. Esse Cristo é algo que não há vocabulário humano que consiga defini-lo, discerni-lo, a não ser pela revelação do Espírito Santo. Tanto é que os próprios judeus não conseguem entender, muito menos receber Jesus como Deus. Eles, na sua essência, acham que Jesus foi um enganador, um impostor, sendo um homem comum, como apareceu naqueles dias, como poderia ser o Messias e ainda por cima morrer pendurado em um madeiro
que para a lei isto era um ato de maldição. Eles não conseguem entender que Jesus, Deus, sendo homem, se fez homem, melhor dizendo, sendo Deus, se fez homem e habitou entre nós para uma finalidade: numa cruz, morrer, dar o seu sangue, nos remir, nos perdoar, conforme Paulo fala aqui nos Colossenses, aos Colossenses 1, versículo 14, por exemplo, né? Ele morreu na cruz e nos resgatou pelo seu sangue, isto é, nos ministrando o perdão. Ele nos reconciliou com Deus. Então ele na cruz se fez maldito para que fôssemos abençoados. Ele foi castigado para que tivéssemos a paz. Ele foi ferido para que fôssemos sarados. E ele morreu para que vivêssemos eternamente. E foi por tudo isto que Deus o exaltou sobremaneira. E conforme Paulo relata aos Filipenses, capítulo 2, de 10 em diante, todos os joelhos hão de se dobrarem diante dele, deste Rei do Universo. Ele que agora está sentado à destra do Pai e que muito breve virá para reinar o mundo inteiro no período do milênio. Então este Jesus, que é o eterno Filho de Deus, Cristo glorificado e poderoso, é Deus, com todos os atributos que a Deus pertencem. A onipotência, a onipresença, a onisciência, a imanência, a transcendência, a eternidade. Em João capítulo 1, versículos de 2 em diante, Evangelho, João está dizendo que tudo foi feito por ele e sem ele, nada do que foi feito se fez. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 11, lá no versículo final do capítulo, Paulo diz que a ele toda a glória, né? Tudo. Porque tudo é para ele, tudo é por ele e para ele. Então, aqui Paulo está dizendo, nesse versículo 3 do capítulo 2 de Colossenses, que nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Então, o pouco que aqui sabemos, o pouco que os apóstolos nos transmitiram, desde Mateus até Apocalipse, são apenas gotas neste imenso oceano de sabedoria, de ciência, isto é, de conhecimento. Sabemos muito pouco. E Paulo chega a afirmar, em 1 Coríntios 13, né, de 9 em diante, e nós já estudamos sobre isso, chega aqui num determinado ponto desse trecho do texto que ele diz que hoje, agora, nesta vida, em parte conhecemos e em parte profetizamos. Agora, quando vier o que é perfeito, isto é, lá no céu, tudo que é em parte será aniquilado, acabará. Passaremos a entender tudo e saber tudo. O próprio Jesus disse aos discípulos: há coisas que eu não posso vos falar agora, porque não podeis suportar. Que coisa tremenda, né? A nossa mente é por demais finita. O nosso conhecimento é por demais pequeno. Porque a profundidade da sabedoria e da ciência de Deus, este tesouro inestimável, nós não conseguimos saber nem penetrar. E tudo isto está escondido em Cristo. É Ele que tem, e Ele é a chave para abrir
este cofre imenso de conhecimento e de sabedoria. Somente Ele pode nos revelar, e assim mesmo aos pouquinhos, porque muito não temos e jamais teremos condições de suportar. Mas o pouco que Ele nos revela é muito, é demais para a nossa humanidade. Mas temos por aí afora verdadeiros mestres que mergulham profundamente na exegese bíblica, extraindo preciosas mensagens, maravilhosas lições para o nosso cotidiano. Então agradeçamos a Deus por esses líderes, a exemplo do próprio Paulo, Pedro, Tiago, João, não é? Sem falar dos profetas do Antigo Testamento, patriarcas e reis. A Bíblia está aí como esta fonte inesgotável de conhecimento, e que pouco dela sabemos. Mas o pouco que sabemos, isto dá para solidificar a nossa fé. E esta palavra em nós arraigada nos dá firmeza de fé, conhecimento doutrinário, nos dá base para combater os inimigos da sã doutrina e também nos dá base para que a nossa alma esteja sempre devidamente edificada, exortada, consolada e avisada no que toca ao futuro, que pode estar distante ou bem perto, dependendo do momento que a trombeta de Deus vai tocar. É por isso que Jesus sempre disse: errais em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Mateus 22, 29. E ele nos aconselha: examinai as Escrituras, porque são elas que vos falam da vida eterna, e são elas que de mim testificam. João capítulo 5, versículo 39. Mergulhe, meu irmão, na profundidade das Sagradas Escrituras. Leia a Bíblia e seja sábio, sábia. Creia na Bíblia e seja salvo, salva. Pratique a Bíblia e seja santo, santa. Prepare-se então por meio da palavra para um dia estar com Cristo no céu. E lá você terá penetração e conhecimento pleno destes tesouros incomensuráveis da sabedoria e da ciência de Deus, que é o próprio Cristo. Porque disse o apóstolo João que quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele. E como ele é, o veremos. Todo aquele que tem essa esperança purifica-se a si mesmo, como ele também é puro. 1 João 3, versículos de 1 até o 3. Então, meus amados irmãos, louvamos a Deus pelo Cristo que temos, que nos alcançou, que nos libertou, que nos transformou, que nos perdoou e que nos salvou e que nos fez seus irmãos mais novos e filhos do Deus que é Pai dele e nosso também. Hoje somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Romanos 8, 17 e 18. Ele é, além de Senhor, Salvador e o nosso irmão mais velho. Ele é tão amoroso, que uma herança eterna, que era só dele, porque ele era o único filho gerado por Deus, ele fez questão de distribuir esta herança para todos nós. Sendo assim, hoje nos tornamos, por ele, Jesus, herdeiros de Deus
e com ele co-herdeiros. Está vendo quem é esse Cristo? O quanto ele te ama, o que ele fez por você, se sacrificando, dando a sua própria vida por você e por mim. E agora? Qual é a retribuição que a ele damos? De que maneira podemos retribuí-lo? Uma delas, seja fiel a ele até a morte. E ele ainda por cima dar-te-á a coroa da vida. Apocalipse 2:10. Que você tenha por ele o mais elevado sentimento de amor e gratidão por tudo que ele fez por você, para você. E sendo assim, através de você, ele pode alcançar a outros, se você levar a estes outros a palavra dele, que hoje em você habita, que outros trouxeram e semearam em você. Que coisa linda, não é verdade, irmãos? Então, amemos a este Cristo de toda a nossa alma, de todo o nosso espírito, com todo o nosso ser, porque ele fez tudo por nós. E nós fazemos tão pouco por ele, não é verdade? Dedique-se mais a ele, entregue-se mais a ele e a sua obra. Proclame com toda a veemência o seu reino ao mundo, porque para isto fomos chamados. E ao subir aos céus, ele nos deixou esta ordem: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Marcos 16, 15, 16. Ele disse mais: ide, fazei discípulos em todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar tudo quanto eu vos tenho mandado. Mateus 28, 19. Vamos dizer ao mundo que em Cristo está escondido todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Ele é tudo e ele tem tudo para dar para cada um de nós. Ele é supremo, ele é a primazia, ele é a expressão máxima da glória de Deus. Quando na terra teve, ele era o modelo de servo. Hoje, como Cristo glorificado, é o Deus potente e eterno, a primazia de tudo e de todos, repito, e a expressão máxima da glória de Deus. Pense nisto. Deus te abençoe. Meu Pai eterno, te louvo por este Cristo tão sublime, tão maravilhoso, que se sacrificou por nós, salvando-nos, tirando-nos do pecado, firmando-nos sobre uma rocha e nos dando condições de um dia morarmos contigo e ele na tua glória celestial. Pai Santo, estenda a tua mão para curar os enfermos e soluciones os problemas. Tudo isso eu te imploro, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu sou o pastor Mário Souza, que te deseja um abençoado dia na presença do Senhor nosso Deus. Receba o meu afetuoso abraço e a paz do Senhor.